A indústria automotiva nos contempla com grandes nomes, seja da parte da engenharia, também na parte de comunicação, mas principalmente no design. E hoje, exatamente por isso, nós temos aqui um executivo da Volkswagen, diretor de design para a América do Sul e América também do Norte, com uma relevância não só nacional, mas global. José Carlos Pavone. Pavone, super obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan, meu amigo. Obrigado você, Alex. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Prazer estar aqui. Você sabe que a gente tenta trazer você há muito tempo para cá, mas você é um cara muito ocupado. Andou muito ocupado na época que eu sei do Nivus, até a Jovem Pan esteve na Alemanha para conhecer esse carro em primeira mão. E com uma curiosidade, eu lembro que a gente foi atendido lá pelo seu irmão gêmeo, Exato. Pelo Marcos, e a gente entrava no estúdio, naquele centro de design, não era só sem o celular, não podia entrar com um bloquinho de notas e nem com caneta, tamanho segredo. E foi um grande lançamento global, né? Exatamente, foi um grande lançamento, muito importante para o nosso time aqui, para o nosso estúdio. Você falou que eu estou ocupado, verdade. O ano passado eu fiz 23 viagens internacionais, é um absurdo, né? E ali em Wolfsburg, onde você esteve, foi um lugar que eu passei boa parte da minha vida, né? Morei 7 anos ali, trabalhando na matriz, aprendi bastante. E foi muito legal poder ver um carro desenhado aqui pelo nosso time, pensado pela gente, para a nossa região, que foi bem recebido pelos nossos colegas europeus e que hoje é produzido e vendido por lá, né? Pavone, sabe que quando o Veiga já teve com a gente aqui no estúdio, e ele me contou nos bastidores uma história que eu já conhecia, assim, aquela que a gente fala de orelhada, mas eu quero escutar de você. Como foi essa tua chegada na Volkswagen? Que parece que ela foi muito old school, né? Através de cartas. Conta pra gente como que foi isso. Foi old school porque não tinha e-mail, não tinha internet. E eu falo isso pros designers mais novos, né? Imagina um planeta sem internet, como que era para se comunicar e mostrar uma intenção, né? O que você quer da vida, mandar um portfólio, pedir um emprego, um estágio. E essa história é muito legal, porque eu desenhava carros por hobby, como garoto, com meu irmão, Marco, né? E um dia meu pai me mostrou um artigo um caderno chamado Folhinha, que tinha de domingo na Folha de São Paulo, e era um caderno para crianças. Na última página tinha um artigo que dizia Desenhando o Carro dos Sonhos. Tinha um sketch maravilhoso do Veiga, um desenho feito à mão. E meu pai falou, olha isso, que legal, isso aqui é uma profissão. E ali a gente tomou conhecimento. O Veiga dizia o que precisava fazer para seguir os passos, né? E ele comentou nesse artigo que crianças mandavam cartas. E aí foi a nossa padeira. Sensacional. E para quem não sabe, eu falei do irmão, o Marco é um irmão gêmeo, Exato. Exatamente na mesma função. E aí eu te pergunto, existe competição entre... Quando é moleque eu sei que existe essa competição. Atualmente existe a competição também? A gente trabalhou muito tempo junto, né? Claro, quando a gente estava ali subindo, existia muita competição, mas existia também alguém que eu podia arrancar a verdade, né? Aquele feedback verdadeiro. Pô, tá legal a proposta, não tá? Dá para melhorar? O que dá para fazer melhor? Assim, porque a competição, ela é muito difícil, muito árdua, né? Principalmente quem tá em Wolfsburg. Uma cidade pequena, difícil, fria, 100 mil habitantes. Quem tá ali tá para fazer a vida e conseguir desenhar um carro, conseguir colocar um carro em produção e ter os créditos pelo trabalho, né? Teve muita competição, mas agora a gente só dá risada. Só. Pavone, uma curiosidade que eu tenho e também muita gente me pergunta, um carro quando ele é lançado, esse projeto dele ele começou muitas vezes 5, 4 anos antes. Exato. Só que você não tem uma bola de cristal para saber daqui a 5 anos como que vai estar o mercado, como que vai ser a tendência. Como que você começa esse primeiro sketch seu, esse primeiro rascunho, sem imaginar o que pode acontecer daqui a 5 anos? Olha, Alex, muita gente me pergunta isso, mas é uma coisa muito intuitiva nossa. E, de alguma maneira, essa regra serve para todo mundo, né? Toda a concorrência está com essa dúvida na cabeça. Mas vamos lá, pense em SUV. Quantos anos faz que a gente fala em SUV? 20? 25 já? Não é uma tendência que vai sumir daqui a 5 anos. As picapes estão aí, cada vez maiores, ou segmentos e tamanhos diferentes. Então, é quase impossível que alguém me diga que daqui 5 anos os conversíveis vão estar de volta, sabe? Entendi. Então, a gente mais ou menos trabalha com alguma coisa que está ali, palpável. Existe estudo de mercado, o pessoal de marketing de produto está sempre de olho. Então, dá para trabalhar nessa linha, né? Mas, por exemplo, os carros de até 29 e 30 já estão quase prontos. Né? E com o Nivus você lançaram uma tendência, não foi isso? Sim, foi uma tendência porque foi um cupê compacto que ninguém tinha
E eu lembro que eu insisti muito para isso, porque a gente coloca o mapa dos produtos, das marcas, dos segmentos, e eu sempre falei, olha, aqui não tem ninguém, vamos lá. Né? E às vezes precisa de um pouco de coragem, né? De resiliência para conseguir convencer várias camadas do board da empresa a fazer algo que ninguém nunca fez. E se provou certo, um produto que deu uma rejuvenescida na marca e cutucou um pouco os concorrentes. A gente já vê alguns cupês compactos também no mercado. Bem parecidos. Nivus é mais bonito. Mas é isso, acho que vale a pena. Claro que o mercado ele acaba sendo muito reativo. O concorrente tem, o pessoal faz, mais ou menos naquele tamanho, naquelas dimensões. Então os portfólios são relativamente parecidos. Mas de vez em quando a gente encontra uma brecha para fazer alguma coisa que ninguém fez. O consumidor, ele dita o mercado também? Ou seja, ele tem influência no teu trabalho de design? Ou você acha que é mais uma influência tua, imaginando uma tendência e esse consumidor compra? Olha, são tantas componentes nessa equação aí, Alex. Assim, claro que o componente dita. Eu te dei o exemplo de SUV. Faz 20 anos que só falo em SUV e eu provavelmente vou me aposentar falando em SUV. Mas o Nivus, por exemplo, foi uma tendência que a gente criou e conseguiu colocar ali na cabeça que dá para ter um outro tipo de silhueta, né? Ou carroceria, que a gente diz, além do SUV tradicional. Com uma outra carutera, né? Exatamente. Que está já fazendo sucesso, exatamente, né? Que fugiu completamente do tipo de design que a gente fazia. Então, eu acho que tem um pouco do que o cliente gosta, mas a nossa obrigação é oferecer alguma coisa que ele também não viu antes. Eu tenho uma história muito legal do Terra. Quando eu mostrei a primeira vez para um grupo de pessoas que ia produzir o carro lá em Taubaté, o pessoal do sindicato, eles olharam o carro, saíram da reunião, deram um tapão no meu ombro. Ô, menino, eu tava inspirado, hein? Nem parece Volkswagen. Esse comentário tinha tudo assim para, nossa, me deixar chateado, mas foi muito legal, porque foi um feedback, uma reação muito raiz, assim, muito natural de alguém que nunca tinha visto o produto. E indicou uma renovação, né? Um produto que vai trazer um logotipo que todo mundo conhece. Pô, foi sensacional. Pavone, para honrar o nome do nosso programa Ligados na Tomada, me fala o que a eletrificação tem de impacto atualmente no design de um carro. Tem, por exemplo, eu gostaria que tivesse mais, né? Eu acho que existe a ideia que a eletrificação ia mudar a arquitetura do carro como um todo. E não é isso que vai fazer mudar. Claro, não tem um motor na frente, dá para colocar a coluna um pouco mais avançada. O assoalho ele é plano, não tem mais aquele túnel no meio, ok. Mas eu acho que ainda os carros elétricos estão demais parecidos com os carros a combustão. Existem casos que você não consegue nem diferenciar. Claro que o fator aerodinâmico é muito levado a sério, a gente tem que fazer os carros cada vez mais arredondados. Dificilmente você vai ver um carro elétrico com muitos cantos vivos, né? Mas o que eu acho que vai transformar realmente o carro numa coisa completamente diferente é quando a gente chegar num dia que não vai haver mais impacto, né? Que os carros sejam autônomos, você não vai precisar ter alguém sentado ali no volante, talvez não precisa de vidros, você possa sentar uma cápsula, né? Uma cápsula. O carro vai poder ter um formato de uma casa ou de qualquer outra coisa. Existe no futuro a probabilidade muito grande de os carros se entenderem entre si e não ter impacto nenhum. E por que eu falo isso? As normas de impacto interferem demais como um carro é desenhado hoje. A frente de um carro ela é desenhada a partir de um impacto contra a perna do pedestre, os raios mínimos, o impacto num capô, no eventual atropelamento. Tudo isso dita o fato dos carros terem mais ou menos a mesma arquitetura. A colisão, o acidente, né? Então, no dia que isso deixar de existir, os carros vão mudar bastante. Você sabe que eu e mais uns 6 ou 7 jornalistas tivemos o privilégio de participar. Foi quase uma clínica que o Cláudio Ravix, na época, como marketing da Audi, eu posso falar porque estamos dentro do mesmo grupo, hoje ele está como diretor de comunicação da Volkswagen, ele chamou 6 ou 7 jornalistas para uma clínica de um momento que a gente não podia revelar absolutamente nada. Tinha confidencialidade de boca, a gente nem assinou nada. Para saber o que pode chamar a atenção do consumidor para a novidade de um carro elétrico sendo lançado no mercado, o que faria esse cara ir para aquela marca determinada ou para aquele modelo. E o resumo da ópera foi se aquele cara perceber, ele vai comprar, se o vizinho dele perceber que ele está com um carro elétrico. Ou seja, se o vizinho dele perceber
que ele está num carro conectado, um carro tecnológico, um carro disruptivo, que esse carro teria que ter alguma coisa de percepção no mercado que ele fosse o novo, que ele fosse o diferente, e não simplesmente que ele tivesse a tecnologia elétrica para a usabilidade daquele consumidor. Porque a gente vive muito no mercado de percepção. Você enxerga dessa maneira quando você faz um design de um carro, um desenho. Você consegue transportar esses anseios todos do consumidor para essa prancheta, assim, deixar um pouco de lado aquilo que você acha legal, mas fala, puxa, mas o que vai chamar atenção para esse cara? Nossa, Alex, é difícil, né, cara? É muito difícil, depende de regiões e depende de segmentos. Vou te dar um exemplo. Se eu tivesse que agora desenhar um carro elétrico urbano pequenininho, eu ia fazer de tudo para que esse carro aparecesse realmente um carrinho elétrico. E porque tem que mostrar tecnologia nele. Eu acho importante. Até um design mais disruptivo, Exato. né? A iluminação, o design disruptivo mais aerodinâmico, uma tela mais larga. Aquela coisa mais o carro do futuro, né? Exato. Mas, por exemplo, eu já participei de clínicas nos Estados Unidos que o cliente não quer que uma frente de uma SUV diga que o carro é híbrido ou elétrico. Ele quer uma frente forte. Bem regional mesmo. Muito regional. Ele quer uma grade da SUV que comunique que ele vai passar por cima no trânsito, que ele tem força. Você percebe? Então depende do segmento. Se for uma SUV ou uma picape, o cara que tem uma picape elétrica, ele não quer, de repente, que o carro comunique que o powertrain do carro é elétrico. Percebe? Agora, se for um city car menorzinho, talvez. E eu acho que é uma transição do carro a combustão para elétrico. Ainda vai demorar alguns anos para... Eu acredito que no futuro tudo venha a ser elétrico, né? Eu dirijo um carro elétrico aqui na cidade, o ID4, espetacular. Mas se eu tiver que ir uma longa distância, eu já tenho que estar preocupado com a rede de carregamento, esse tipo de coisa. Mas ele chama atenção por ser todo arredondado, aerodinâmico, quando ele tem o tamanho de uma Tiguan, por exemplo, né? Mas eu acho que depende muito das pessoas, o que elas querem para os seus segmentos. Tem gente que adora comunicar isso, mas tem gente que não, é só um powertrain. Pavone, como que esses elementos do carro se conversam? É bom sempre a gente conversar nos bastidores. Eu tive essa conversa aqui com o Pavone antes de a gente entrar no estúdio. E ele me contou algumas coisas que eu nunca tinha percebido. A roda, ela não está simplesmente ali porque ela é bonita, porque o design é novo. Não, ela tem que conversar com a carroceria para dar um feeling diferente. Como que é essa comunicação entre esses elementos? É muito... Porque eles se conversam, né? Se conversam. Tem que falar a mesma língua. Tem que falar a mesma língua. E eu acho que... A gente estava falando sobre o gosto do sul-americano, né? Ele é muito focado em proporção, em beleza, né? A gente estava falando do que leva... Por que o cara gosta mais do exterior ou do interior? Eu acho que o sul-americano, ele se apaixona pelo produto da mesma maneira que quando você é adolescente, você conhece seu parceiro, sua parceira, a primeira coisa é o contato visual. Ele só vai olhar o interior, depois ele olhar o exterior. E o exterior, ele é sempre bem percebido quando as proporções estão ok. Rodas grandes, né, uma cabine não tão volumosa. Então, essa relação de uma cabine menor com uma roda grande, ela é mais saudável aos olhos. E a gente faz muita analogia com os animais, por exemplo, né? Eu, às vezes, brinco com o meu time, mas a postura do carro tá parecendo uma galinha, ou ele tá muito largo com a roda para dentro ou pequena. Isso não é legal. Tem que ser mais um urso, um tigre com as patas grandes, fortes para fora. Isso comunica a força, poder. Então, toda essa analogia já está dentro da nossa cabeça. Então, eu acho que... Eu aprendi isso muito com os alemães, com os italianos, na época que eu trabalhei lá. Eles falavam proporção em primeiro lugar, sempre, que é o que vai atrair o olho do consumidor. Pavone, a gente fala muito no programa, tanto aqui no Ligados na Tomada, quanto no Máquinas da Pan. Tem aquele ditado, né? Salvem as baleias. A gente está há algum tempo tentando salvar as peruas e agora numa briga para tentar salvar os sedãs. Isso foi culpa do designer ou do consumidor acabarem com os sedãs. E eu adoro peruas, eu gosto muito de sedã na estrada, para mim extremamente confortável. O que acabou com esses dois? O que acabou não acabou, né? Mas o que diminuiu essa relevância tão grande no nosso mercado e globalmente também das peruas e dos sedãs? Boa pergunta. Você acha que o SUV é culpado? Eu acho que ele é, porque ele trouxe qualidades que o sedã já não conseguia trazer mais. E qualidades, eu digo, atributos, desde atributos visuais até, por exemplo, a posição de dirigir. Eu vejo o segmento, as mulheres, elas gostam de estar sentadas numa posição mais alta e se sentir protegidas. O sedã já perde aí de cara.
Outra coisa, a SUV ela tem muito mais atributos visuais, né, adicionais, por exemplo, o aplique na caixa de roda, o rack de teto, aquela proteção. Você vê sedã cross, muito difícil uma outra empresa que tentou. Então, um sedã, para ele ser muito desejável, ele tem que ter proporções espetaculares, uma roda grande, elegante. E nos últimos anos a gente via sedã de todos os tamanhos, né? Dos grandes, pequenos, médios e muito pequenos, que você não tem espaço para que essa elegância do sedã aconteça. Então, ele foi perdendo mercado para isso. Perua, a mesma coisa. Eu amo as peruas europeias esportivas. Mas quando você tem uma perua com roda pequena, pneu fino, sem preto piano, sem esses adereços, acaba se tornando um carro desinteressante. E eu acho que foi isso que acabou acontecendo. Pavone, vocês me convidaram na Volkswagen para conhecer e fazia parte do teu escopo. Eu até hoje reputo como uma grande escultura que foi um carro em clay, né? Um carro que é uma massinha, na verdade, que vai sendo esculpido. Como que nasce essa história do design para transformar para o clay e para aprovação? Porque uma coisa que você comentou muito naquele dia foi principalmente o efeito das sombras no design. Exato. Conta um pouquinho para a gente como funciona isso na hora experimental, de você falar. O clay, na verdade, é um carro esculpido, né? Ou seja, é um modelo, um protótipo, um modelo que ele fica nas mesmas proporções, mas que já não é naquela tela 3D do computador, mas você está vendo realmente. E eu lembro que você falou muito do efeito das sombras, que a importância eram as sombras. Exato. Nossa, Alex, assim, fazer um carro em clay ainda ele é tão importante no processo, por mais que ele tenha se digitalizado, né, o processo, hoje ele é muito mais rápido. 25 anos atrás, quando eu entrei na Volkswagen, demorava 6 meses para fazer um modelo de clay. Hoje, a gente já consegue ter um modelo apresentável em 4 semanas, um mês, assim, um mês e meio, já dá para ter alguma coisa para... E o 3D no computador não substitui isso ainda? Isso que eu ia falar, o processo digitalizado é uma combinação do 3D digital com o físico. Então, o modelo físico, que é o modelo de clay, ele é uma espécie de prova do que a gente está fazendo no digital. Então, primeiro a gente desenha 2D à mão. Aí o modelador 3D ele vai interpretar aquilo e já modelar digitalmente, respeitando todas as dimensões, largura, altura, medidas básicas. Aí a gente fresa no clay. Tem uma máquina lá fresando, para a gente olhar o carro nas dimensões reais, porque esse carro vai estar dentro de uma concessionária, não é um modelo digital que o cara vai baixar lá e brincar. Alguma vez já aconteceu de você fazer um carro, projetar um carro, e a hora que você olha no clay e fala, porra, não era nada disso? Todas as vezes. Né? Porque é normal. O processo é acerto, erro e de refinar. Assim, mas nunca vai acontecer de você modelar alguma coisa, fresar e olhar, nossa, tá perfeito. De jeito nenhum. Então, às vezes, por exemplo, um para-choque ele tá muito para fora, ou uma sombra que na tela estava legal, no clay ficou muito escuro, a gente tem que reduzir um pouquinho a profundidade. São ajustes que só, às vezes, ali na mão a gente consegue fazer. É um processo maravilhoso, mas é acerto e erro até chegar no final. A minha apresentação eu coloquei você com a América do Sul, a América do Norte, mas também tem alguns estúdios da Volkswagen sob seu guarda-chuva. Quais são? Isso, tem em São Bernardo do Campo, o estúdio do Brasil, que é o primeiro estúdio da Volkswagen fora de Wolfsburg. A planta da Anchieta foi a primeira planta fora da Alemanha, e lá se iniciou o trabalho de design já há 60 anos. Então, eu sou responsável por esse estúdio. Tem um estúdio do México, em Puebla, onde se fazem cores, materiais e acabamentos para os carros norte-americanos. E o estúdio da Califórnia, em Oxnard, perto de Los Angeles, que eu vou para lá a cada mês e meio, 2 meses. Também trabalhei lá no passado, morei 5 anos em Los Angeles e tenho muitos colegas lá. Então, há 2 anos e pouco, eu sou responsável por esses 3 estúdios nas Américas. Vou te fazer uma pergunta que eu fazia para um amigo meu quando eu trabalhava na Arthur Andersen, uma empresa de consultoria em Chicago. Um amigo que falava francês, alemão, inglês, espanhol, italiano ao mesmo tempo numa reunião. Ele conseguia virar essa chave. A mesma pergunta eu vou fazer para você. Regiões diferentes, estúdios e localizações diferentes, com anseios diferentes e outras demandas. Como que você faz para virar chave na hora de fazer uma reunião com o cara do México, com o cara do Brasil, com o cara da Califórnia? Eu acho que conhecer a marca, tá? Eu estou há 24 anos já na Volkswagen. É a primeira coisa, porque quando você conhece uma marca, você sabe para onde ela pode ir, onde ela está, onde ela pode ir. Ter morado na Europa 7 anos e mais 5 nos Estados Unidos ajuda demais. E aqui no Brasil também, já tinha trabalhado 2 anos antes dos 9 que eu já estou aqui, depois de ter voltado desse tempo todo. Então eu acho que é isso, experienciar as
demandas locais, o gosto local, entender um pouquinho. E eu ouço demais os meus times, principalmente nos Estados Unidos, os designers americanos que estão ali, eu falo, o que você acha que é? O que você compraria? Como você enxerga a Volkswagen? Que é completamente diferente do sul-americano, latino-americano. Lá ainda existe muito essa conexão da Volkswagen com aquele movimento hippie, da Kombi, do Fusca, da crise do combustível. E é uma marca bastante emocional e a gente está trabalhando para transformar. Já no México é muito parecido com o Brasil. Eu acho que eu vi o segredo. Claro, eu entro mais nesse trabalho de liderança, de design, como... Eu sou considerado em Wolfsburg como um deles. Quando me mandaram de volta para o Brasil, eles falaram, a gente tá só colocando você lá porque você é brasileiro. Foi a única vez na vida que nascer aqui foi uma vantagem. A gente quer um brasileiro lá. O teu irmão tem a mesma função que a sua, lá na Alemanha, e você aqui? Ele saiu da marca faz alguns meses. Eu não sabia. Ele foi para o grupo Xangan, agora ele é responsável por uma outra marca. Mas ele era responsável pelo design de exteriores global da Volkswagen. Então, até no Terra a gente trabalhou junto. Porque a gente fez aqui no Brasil, mandava para a Alemanha, a gente trabalhou... Agora vocês não podem se conversar tanto. Mas nem concorrentes somos mais, então a gente só dá risada e fala de futebol. Mas... Para quem você torce? Palmeiras. Eu encontro meu irmão Eu encontrava muito mais, claro, em Wolfsburg. Ele esteve aqui no Brasil recentemente, mas tá fazendo outras coisas lá. Você sabe que eu já fiz terapia uma vez na vida, né? E a gente sempre faz terapia nas crises, né? E numa dessas crises, o meu terapeuta, o Donha, comentou comigo, Alex, é muito importante você entender e ler os seus sonhos. O sonho, ele tem uma tradução muito importante daquilo que está no subconsciente. Você já sonhou com um carro e esse sonho se transformar num projeto? Olha, Alex, assim, eu olho a minha carreira e de onde eu vim e entrar nessa indústria, antes de eu entrar nessa indústria, eu vi que tinha mais pilotos de caça no mundo do que gente desenhando carro. Nossa. Então, eu fui adequando os meus sonhos às etapas que eu consegui passar. Para mim, ter uma mesa e estar trabalhando na Volkswagen do Brasil, desenhando um para-choque. Quando eu entrei lá em 2001, final de 2001, começo de 2002, estavam fazendo o facelift do Gol Geração 3. Eu estava feliz da vida de ter uma proposta ali. Depois eu quis, de repente, aprovar um design maior de um facelift, ou fazer um carro, ou fazer dois. Eu fui adequando na minha vida. Assim. E você cresceu na marca, né? Eu cresci na marca, depois fui para a Alemanha, trabalhei em carros importantes lá, o Jetta, Passat, Polo, tudo. Trabalhei muita coisa com meu irmão. Mas eu fui adequando isso. E quando eu voltei para o Brasil, sucedeu o Veiga, né, que te contou essa historinha, eu tinha um sonho de poder desenhar um carro local, de repente ser feito lá na Europa. Assim, a gente já fez muito esses anos, os próximos anos vai sair muita coisa que a gente fez aqui no Brasil, mas já superou demais as minhas expectativas. Quando eu estava na Califórnia, eu trabalhava para um estúdio de design do grupo Volkswagen. Eu trabalhei em projetos para Bentley, para Lamborghini, para Porsche, que eu jamais imaginei conhecer. Eu passei uma semana no estúdio da Lamborghini, na Itália, desenhando propostas para carros de luxo e carros esportivos. Eu fiz um test drive com o Valentino, que era o Balboni, me levou para dar uma volta. Mas um negócio inimaginável, assim, né? Então, já superou, passou de tudo que eu pudesse sonhar. Claro, a gente pensa assim... Eu não tenho muito esse lance com carro esportivo, super caro. Já tive a chance de ter contato com esses projetos. E assim, Alex, é muito fácil fazer esses carros, porque a plataforma dele já é abençoada. O carro é baixo, largo, para você fazer um... O artista sempre... É muito fácil. Não, porque fazer um carro desses feio, você precisa ser um designer muito ruim, assim. Você trabalha... Ou tem que ser muito bom, né? Olha... Tem que errar muito, Tem que errar muito, né? Agora, é difícil você fazer um carro para vender na cidade, que é um pouco mais barato, mais acessível, e transformar aquilo em algo desejável. E o desafio de design, para mim, tá nisso. Você criar uma coisa que o cara vai na concessionária e fala, pô, cabe no meu bolso. Porque um carro desses, todo mundo sonha, todo mundo acha bonito, né? Eu vou fazer uma pergunta para você para a gente encerrar, porque infelizmente o programa só tem 30 minutos. Meu diretor Fagner sabe disso e às vezes ele fica me cobrando aqui pelo retorno. Mas é uma pergunta muito difícil. É aquela mesma pergunta, qual é o seu filho mais bonito? Então, eu não vou perguntar qual é o seu filho mais bonito, mas eu vou pedir para você, para a gente encerrar o programa, se você puder, já fazer um desenho de um carro e comentando enquanto você faz o desenho do carro, que pode até ser o seu filho mais bonito. Pavone, enquanto você já se prepara para começar o desenho, 2 curiosidades do nosso diretor, o Fagner, que trouxe aí uma brilhante pergunta.
como nasce o nome do carro? E de alguma maneira o designer, você tem influência na escolha desse nome? Boa pergunta. Bom, existe uma clínica, né? E a gente começa com 400 nomes. E esses nomes, eles vão passando por filtros de registrabilidade, por exemplo. Tem nome que já está registrado, não dá para usar. Filtros de sonoridade, né? Tem um significado, soa bem, e se tiver um significado diferente em outro palavrão em algum outro lugar, não dá para usar. E a gente vai reduzindo. O design é parte integrante dessa criação desse nome. Dessa construção. Exato. O nome Thera eu ajudei também a escolher no final. Tinham 2 nomes. Minha opinião foi perguntada e eu falei, acho que esse aqui é mais legal. E o Nivus? Nivus eu não participei. Foi feito um processo fora, com uma agência e definiram... E você curtiu? Olha, eu achei muito estranho no começo. Sério, e todo nome tem um pouco dessa... É esquisito, porque era um produto novo, não era assim o novo Gol, ou o novo Santana, ou o novo Pointer, nomes que você já conhecia. Sim. Nome novo sempre traz isso. Mas, para mim, o que faz o nome ser forte ou não é o sucesso do produdo. Claro. Né? Depois o carro acabou indo bem, vendendo bem, então Nivus já é, legal, Nivus, né? Mas... Então vamos, agora você vai revelar a sua... Não precisa ser a sua escolha, mas o desenho... Explica um pouquinho pra gente, enquanto você estiver fazendo desenho, cada um dos elementos. Tá bom, vou fazer uma vista lateral aqui do Thera. Olha, tinha falado da importância da roda, você vê que ele já começou pela roda. A gente sempre começa, é a base do desenho, né? Porque o carro, todos os volumes são desenhados ao redor dessa proporção, né? Então eu não vou querer um capô tão pesado, um paralama tão para fora, porque eu tenho que respeitar essas dimensões, né? Então eu vou fazer um rabisco aqui do Thera, que é mais ou menos assim. E o Thera tem os elementos que eu acho que são os principais, que são esse paralama frontal, uma linha que cai assim, e ele acontece aqui atrás também. Beleza. E tem essa linha na soleira, aqui embaixo, e ela chuta e tem essa diagonal. Então, esses 3 são os principais elementos da lateral do carro. Coluna A, super rápida, tem essa área envidraçada aqui, bastante característica. Coluna C, né? Todo Volkswagen tem uma coluna C. Essa aqui é a coluna C, né? Tem a coluna A, a coluna B e a coluna C. A coluna C é bem sólida. Spoiler. A lanterna do carro a gente colocou lá bem alta. Uma das coisas que eu mais gosto nesse carro é que essa seção lateral aqui, e é muito orgânico, assim, não tem linhas, assim, você colocar hoje, por exemplo, o Nivus, Polo, a própria Tiguan, era muito marcado, né? A calceira é muito marcada. A gente fez isso aqui tudo bastante tratamento de superfície muito orgânico, porque eu acredito que esse tipo de superfície com menos linhas faz com que o carro envelheça melhor. Se você olhar um Golf geração 4, por exemplo, que é o meu favorito de todos os Golfs até hoje, o carro super limpo, não tem uma linha. Até hoje, na rua, o carro tem um visual super legal, né? E uma coisa que eu aprendi com vocês também é que a linha lateral, o ombro do carro, ele tem muito a ver também com a robustez, né? Você deixar ou não só essa linha lateral, mas como essa frente que você comentou comigo, que parece uma pata de tigre, que é composta pela roda e pela parte frontal do carro, né? Exatamente. Por exemplo, se a gente for desenhar o carro em perspectiva, coloco o pneu aqui. Importante que ele esteja relativamente para fora do carro, né? A gente coloca a coluna. Mas a gente sempre faz que a roda fique para fora. E essa é aquela tipo de analogia que eu falei dos animais mais fortes, assim, a pata tem que estar para fora, não pode estar para dentro. Isso aí faz com que o carro fique visualmente não sólido, instável. Mas é isso, se você quiser eu posso ir desenhando aqui umas 4 horas. Não, vou pedir só para você deixar esse desenho, dedicar ele para o Fagner, claro, que ele que fez a pergunta mais inteligente do programa. Eu deixo. Então esse vai ficar certamente na parede da casa dele, né, de um grande artista como você. Quero aproveitar para te agradecer, Pavone,
A gente sabe, e é muito legal, é um orgulho para o brasileiro, não só para quem está na Volkswagen, mas para nós que curtimos muito a indústria automotiva, não só pelo artista que você é, mas pela simpatia, pelo carisma, um cara extremamente generoso, sempre teve muito aberto para as nossas entrevistas e sem estrelismo, sendo uma estrela de primeira grandeza. Muito obrigado mesmo, amigo. Imagina, é um prazer poder vir aqui falar sobre design, esclarecer um pouquinho mais sobre o processo. Para mim é uma alegria, a gente pode fazer mais vezes, já que é meia hora só. Faremos isso. Tá bom. Valeu, muito obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Vocês, valeu. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.